Olá pessoal, bem-vindo novamente, no nosso curso de Golang. E nessa aula vamos falar sobre strings. Vamos falar sobre string, olhando ela como uma slice, porque querendo ou não, uma string é uma slice, né, de bytes ou de caracteres, e cada caráter é um byte, né, que é representado, né, dentro da linguagem. Então, o que a gente vai ver aqui é como acessar, né, cada byte de uma string, tentar atualizar uma byte, que é uma operação que não é possível. Você vai ver que imediatamente vai gerar um erro. Converter byte array para string e fatiar uma string, né, né, usando slice. Eu vou começar aqui colocando aqui um nome, Thelma e Luísa. Thelma e Luísa. Se a gente quer o primeiro caráter aqui, né, desse nome, então o primeiro caráter vai ser, né, nome na posição 0, certo? E o último vai ser nome, aí pegando o tamanho, né, do nome, menos 1. Então, vocês podem perceber que é exatamente da mesma forma que uma slice. Então, um conjunto de letras ou caracteres, uma string, é uma slice de letras. Então, vamos imprimir, né? Print fnt println, primeiro, último. E vamos rodar o nosso código para ver o que ele retorna para a gente. Vou limpar meu terminal aqui e vou rodar de novo. E observam que ele retornou para mim, né, os valores, né, em ASCII, né, dos caracteres, né, tanto do primeiro quanto do segundo. Se eu quero eles em número mesmo, eu poderia, né, fazer um cast usando string aqui, para ele fazer a conversão em caráter real para a gente. Então eu vou fazer isso. E quando eu fazer a impressão novamente, ele vai retornar os caracteres corretos, T e A. Perfeito. Tirando isso, a gente vai ver que, sim, vou comentar aqui, para a gente não continuar aqui. Então, beleza. Se eu tentar alterar, por exemplo, um caráter, né, da letra, vamos pegar a primeira posição, e eu tentar alterar ela de alguma forma, eu vou receber um erro, uma mensagem imediata dizendo que não pode se alterar isso. E o próprio VS Code me fala. Da mesma forma que se eu tentar rodar, ela vai emitir um erro, né? Cannot assign to zero, que é alguma coisa. Então, é isso mesmo, né? Ele vai emitir esse erro de que não pode se atribuir um valor à posição 0 do nome, porque ela é um byte e não dá para alterar strings assim diretamente. Uma run é um caráter, então se eu chegar, a gente pode também definir, a gente pode definir runs, então vá letra, e é do tipo runs, lembrando que runs são caráteres, né, tipo, são inteiros de 32 bits. Então, se eu chegar aqui e pedir para ele imprimir essa run para mim, a letra. Deixa eu comentar aqui em cima primeiro, já que a gente não vai usar mais esse nome. Então, eu vou rodar aqui. E observa que ele vai devolver o caráter, né, o número ASCII, né, dessa letra. Se eu quero ela, eu preciso fazer uma cast, né, pegar converter esse número, né, esse número ASCII para letra, e ele vai, né, retornar para mim o caráter correto.
Como a gente sabe, run, para a gente trabalhar efetivamente com letras, a gente precisa com né, texto ou strings. Strings são slice de runs, ou seja, a gente pode, vou né, comentar aqui para a gente continuar o nosso trabalho. Então a gente pode, por exemplo, usar o nome, né? Eu vou criar um novo. Eu vou apenas copiar para a gente prosseguir usando o mesmo nome aqui. Então a gente pode, né, ter o nome definido e aí vai ter run de nome, que vai ser uma slice, né, de run. E ele vai receber o nome, né, que ele vai converter em slice. E aí a gente pode, né, fazer um print dessa run aqui. E vocês vão ver o que ele vai retornar. Run nome. Se eu rodar esse código, observam que ele vai retornar uma slice né, de um monte de números. E cada um representa um número ASCII que representa essa nossa string. Da mesma forma, a gente pode fazer o mesmo como byte. Então, se a gente colocar ele em byte, por exemplo, eu vou copiar aqui e apenas alterar. Vou duplicar aqui. E se a gente alterar aqui apenas para bytes, então ele vai fazer a mesma coisa, porque há uma compatibilidade entre byte e runs, que é praticamente direta. Então eu vou botar aqui byte. E se eu tentar, a gente vai imprimir também e a gente vai ver o que ele vai retornar para a gente. Então, observa que novamente ele retorna uma slice de um monte de números que são caracteres ASCII, que são código de caráter ASCII que compõem essa nossa string. Um exemplo né, bem interessante em relação a isso, né, para a gente entender melhor, é usando caracteres que não são os caracteres comuns do inglês, por exemplo. Então, a gente vai redefinir aqui o nosso nome usando outros caracteres. Eu peguei esses caracteres, nem sei se é chinês ou japonês, mas caracteres né, é o Unicode, são caracteres Unicode. E o Unicode, ele tem muito mais do que os 4 bits ou 1 bit dentro dos seus códigos. Então, se eu tentar imprimir aqui, eu vou né, imprimir primeiro o nome, né? Print ln nome. E imprimindo ela, a gente tem aqui, ele imprimiu corretamente. Se eu pegar, a gente vai fazer o mesmo que a gente fez no outro. Se eu chegar aqui e pegar primeiro, então ele vai tentar pegar o primeiro caráter né, que a gente tem aqui dentro, que vai ser nome na posição 0. E vamos né, tentar imprimir né, o nome na posição 0. Primeiro, imprimindo, vamos né, imprimir essa aqui. E observa que ele devolveu um caráter e esse caráter é o código né, do caráter Unicode que representa esse caráter daí. Perfeito. Para a gente saber o que é, a gente vai ter que usar a string, né, para tentar fazer a conversão. E vamos ver se ele consegue né, fazer essa conversão para a gente. Quando a gente tenta fazer a conversão, observa que ele, no fim, ele retorna um caráter nada a ver com o que ele deveria apresentar, né? Porque essa aqui sendo o Unicode, ela não é exatamente bits, né? Ela não é run nem bytes para que ele possa fazer a conversão de forma correta. Então ele tem muito mais do que um byte dentro desse caráter. Então ele pegou qualquer coisa e está mostrando para a gente. Como é que a gente pode fazer para trabalhar lá corretamente? Para a gente poder saber exatamente com o que corresponde cada coisa. Aí que vem o run e o byte. Então a gente vai dizer que os caracteres que compõem essa letra, essa nossa string, então os caracteres que correspondem a essa nossa string são uma slice de run, né, 32 bits, e vai receber o nome. Lembrando que se a gente imprimir isso, por exemplo,
né, imprimir da mesma forma, vamos imprimir. Ele vai retornar para a gente uma slice de caracteres, de números. Esses números são códigos que representam o que a gente vai trabalhar. Vou rodar para a gente ver que ele vai retornar, né, uma série de números. E essas aqui, observam que eles são bem diferentes do que a gente estava trabalhando anteriormente. Então, a gente vê que ele retornou para a gente uma série, uma slice de números, que são código, né, da Unicode, que representa os caracteres que tem aqui dentro do do nome que a gente definiu. Agora, se a gente tentar imprimir novamente, usando, né, o nosso print. Agora, usando a string, né, para converter, a gente vai pegar caráter, ou seja, a gente vai pegar a nossa slice e pegar, por exemplo, a primeira posição da nossa slice. Se eu pegar a primeira posição da nossa slice, como a gente está usando o run, então ele fez o corte certinho de cada byte que tem, retornando o código. Então, desta vez, ele vai me retornar efetivamente o primeiro caráter que está dentro da nossa string, que é exatamente essa, que você pode observar no terminal e também aqui dentro do caráter especial que a gente colocou no nome. Então, em relação a string e slice, então é isso. String podem ser trabalhados como slice. E eu sempre falo, né? Leiam a documentação, dão uma olhada na documentação, porque na documentação tem muito mais informações e tem muito mais métodos em relação a string que dá para se usar e trabalhar.